Vamos então montar um exemplo, pessoal, generalizando tudo que foi visto até agora. Deixa eu pegar aqui um slidezinho novo, que aqui já acabou, ó. Deixa eu pegar aqui, copiar, colar. Botar aqui. E botar mais um aqui. Beleza. Exemplo. Vou fazer passo a passo. Tudo que foi visto até agora. Olha como é legal, pessoal. Sai da teoria e vai para uma aplicação imediata. Vamos analisar a função g de x igual a x ao quadrado, certo? Tá aqui. Aqui eu vou colocar mais x menos 6. Pronto. X ao quadrado menos x mais 6. Tá bom. Olhando para essa função, vamos passar por cada tópico que nós discutimos agora com relação à parte teórica, tá bom? Cada detalhe você vai ver agora. Vamos lá, começa. Primeira coisa, o tópico 1, analisar, ó, os coeficientes. Ó, 1, ver a definição. Então, tópico 1, os coeficientes. Quem é o A, o B e o C? Eu disse que era desde o zero. Quero ver se você não entende. Quem é o A? 1. O B, 1. E o C, menos 6. Pronto. Tópico 2. Encontrar as raízes pelo discriminante. Então, tópico 2. Raízes. Vou até colocar aqui, ó. Raízes. Lá vai. Primeiro passo, encontrar o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ficar B1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C, menos 6. Então, o delta vai ser igual a 1 mais 24, que é menos com menos mais, ó. Então, delta igual a 25. Chega a dar um alívio quando você encontra um delta que tem raiz, né? Porque aí você já sabe que o negócio vai ser mais fácil. Separa e vamos continuar. Equação de básica. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tá aí. Substituindo, x é igual menos b, então menos 1, mais ou menos raiz de 25, 5, 2 vezes 1, 2. Então tá aqui, ó. X é igual. Aqui eu já vou quebrar nas raízes. Aqui, ó. Logo x' renova e x duas linhas. Isso aqui, ó. As raízes. Uma você faz somando e a outra subtraindo. Então, menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 2, 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, aqui as duas raízes.
conjunto solução, ou seja, os números que vão zerar a minha função, 2 e menos 3. Vou colocar em ordem crescente. Menos 3 e 2. Pronto. Tá aqui. Ok? Tópico 2 já foi. Vamos ver o que é que tem no tópico 3. Gráfico. Ó, os coeficientes, achamos as raízes. Inclusive essa partezinha de atenção. Note que no meu exemplo o delta deu 25, positivo. O delta positivo, pessoal, significa dizer, ó, delta positivo, duas raízes reais e distintas. Confere, não confere? Se você observar, ó, duas raízes reais e distintas, 2 e menos 3. Tá aqui, ó. Ok? O próximo tópico. Raízes, tópico 3. O gráfico da função. Que no caso só um gráfico, né? Pronto. Coeficientes, raízes e agora o gráfico. Vou colocar esse aqui desse cantinho. Vou usar minha régua para montar. Vou botar aqui. Pronto. Virando. Ah, tô craque mesmo. E aqui. Vou fazer assim, tá bom. Pronto. X, Y. Como o A, que tá aqui, o A, vou botar aqui o A, ó, é igual a 1, ou seja, positivo, eu vou ter uma concavidade voltada para cima. E além de ter essa concavidade voltada para cima, eu tenho que observar que esse A decide que a concavidade está para cima. Ele toca no eixo X nas raízes, então vai tocar no menos 3 e 2. E no Y vai tocar no termo dependente, no caso menos 6. Então é quase que uma obra de arte aqui. O cenário vai ser mais ou menos esse, ó. Tentando realizar um desenho coerente, é algo mais ou menos desse tipo. Tá muito bacana não. Deixa eu ver se eu faço melhor aqui. Eu sei que eu consigo fazer melhor. Pronto, agora sim. Gostei. Aqui as raízes e aqui o termo independente. Boa. Menos 3, essa raiz aqui, ó, negativa. E aqui 2, a raiz positiva. E aqui o menos 6, que é o termo independente, ó. Menos 6, que é o C, ó. Aquele, ó. Bom? E a concavidade voltada para cima por conta do A, que é positivo. Muito legal. Tá aí o gráfico. Ficou legal. O gráfico da função x ao quadrado mais x menos 6. É exatamente isso aqui que você está vendo. Vamos para o próximo. Tópico de número 4. Passamos então, pessoal, com relação ao gráfico voltado para cima, né? Ó, o C e as raízes. E o esboço do gráfico foi aqui apresentado. Muito bom, muito bom. Tá ficando legal. Tópico 4. Coordenadas do vértice. Ah, dá uma ótima discussão isso aí. Tá aqui agora. Tópico 4. Coordenadas do vértice. Que, diga-se passagem, nesse caso, é
o ponto mínimo. Que ele, ó. Bem aqui, ó, o vértice, ó. Vai ter aqui um valor para x, que eu vou já mostrar quem é. E vai ter um valor aqui para y, que eu também vou já mostrar quem é. Legal. Tá ficando bonitinho, rapaz. Bem organizado, colorido, mas tá dando certo. Então, coordenadas do vértice. Ok. Deixa eu apagar esse aqui. Não fiz nos outros, então vamos tentar manter o padrão, né? Eita, professor fresco, né, negócio? Estão pensando aí? Mas é, meu amigo, vai. Acaba ter toque. É isso mesmo. Vamos. Então, passamos agora para... No caso do vértice, vamos discutir um pouquinho mais sobre a parte de coordenadas. Primeiro, vamos achar o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Pronto. Menos b sobre 2a. Substituindo, quem é o nosso b? Olhando para cá, 1. Então fica menos 1 sobre 2 vezes a, que no caso, 2. Então, o x do vértice vai ser menos 1 meio. Tá aqui, ó. O x do vértice menos 1 meio. O a vale 1 e o b vale 1. Então, fica menos 1, que é o b, 2 vezes 1, 2. Enquanto que o y do vértice... O y do vértice vai ser igual a quem? Menos delta sobre 4a. O delta nós já encontramos 25. 4 vezes a, que é 1. Então, vai ser menos delta sobre 4a. O y do vértice passa a ser, então, menos o delta. 25 sobre 4a. 4 vezes 1. Então, o y do vértice vai ser realmente menos 25 sobre 4. Tá aqui. Acabou. Quais são as coordenadas do vértice? Menos 1 meio e menos 25 sobre 4. Se você voltar aqui, ó, você vai dizer que aqui vai ficar menos 1 meio e que aqui vai ficar menos 25 sobre 4. Aqui, ó. O x e o y. Mas eu tenho mais alguns detalhes para discutir com vocês sobre as coordenadas do vértice. O que é, Thiago, que você vai ter ainda para falar? Vamos fazer um pequeno bate-papo sobre o vértice, tá? Ó. Lembrando que aqui ele é ponto mínimo. Por que ele é ponto mínimo? Porque se você analisar direitinho, ó, o A é positivo. A positivo com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima, cai o vértice como sendo valor mínimo. Bom? O ponto mínimo. O menor valor que essa função pode dar, essa função g, o menor valor que ela pode dar, o menor, é menos 25 sobre 4. Não existe nenhum número na face da Terra que faça essa função dar menos do que menos 25 sobre 4. Não tem. É o menor valor que ela pode dar, que é justamente o vértice. E quando é que a função, que é o g, que é o pacote todo, dá menos 25 sobre 4? Quando o x for menos 1 meio. Ah, doutor. Tu tá querendo dizer, Thiago, que se eu quiser, eu não preciso encontrar as coordenadas do vértice usando o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a? Exato, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa para você agora, que é aí onde mora o meu bate-papo. Quando você chega aqui, você tem uma raiz, que é menos 3, e a outra que é 2. Esse cara, que é o x do vértice, ele é, na realidade, ponto médio entre as duas raízes.
Quer dizer que a distância de menos 3 até o x do vértice, que é menos 1/2, e de menos 1/2 até 2, são o que? As distâncias? Iguais. Então, esse x do vértice, uma outra opção para você calcular, seria o seguinte. Ó, uma segunda maneira. Coordenadas do vértice, uma segunda opção. O x do vértice, se você na hora da prova não lembrar que é menos b sobre 2a, você pode lembrar que é x1, a primeira raiz, mais x2 dividido por 2. Ele é o ponto médio. Então, é a média aritmética entre as raízes. O x do vértice, então, vai passar a ser menos 3 mais 2 sobre 2. Então, o x do vértice, sem precisar decorar nenhuma fórmula, vai ser menos 1/2. Aqui, ó, menos 1/2. Ah, Thiago, eu não quero mais nem lembrar, então, que é menos b sobre 2a. Eu sei como é que você pensa. Ah, é muito mais fácil fazer a média aritmética das raízes. Pessoal, vai com calma. Não apaga agora, não. É bom você ter as duas opções. Porque, de repente, se a raiz for um número chato, um número desgastante, difícil de trabalhar, a média aritmética vai ser chata também. Então, evita. Trabalha logo com menos b sobre 2a, que muitas vezes ganha mais rápido, ganha mais tempo, tá certo? Sai mais rápido. Mas se não lembrar, aí fica aí a dica, ó. A soma das raízes dividido por 2, a média aritmética. Então, menos 1/2. Pronto. Esse é o x do vértice. E quando eu quiser o y do vértice, Thiago? Tem como? Ora, se tem. Vem cá. Olha aqui, ó. Quando você encontra o x do vértice, que é menos 1/2, é isso que eu quero que você faça. Entenda a matemática, não decore. Entenda. Porque se você entender, você começa a interagir bem com ela. O que foi que eu terminei de dizer? Que essa função tem um menor valor dando menos 25 sobre 4. Não existe nenhum valor menor do que menos 25 sobre 4 para essa função. É o menor de todos. E quando é que você atinge esse resultado? Quando você usa o x igual a menos 1/2. Ah, então quer dizer que se você pegar menos 1/2 e substituir na função, o resultado que eu encontro é menos 25 sobre 4. Perfeito. Exatamente isso. Menos 1/2, joga na função, encontra menos 25 sobre 4. Então, se você observar aqui, ó, eu posso pegar a função g de x, que é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Essa mesma função? É, x ao quadrado mais x menos 6. E se você substituir o x do vértice igual a menos 1/2, observe o que é que você vai terminar de encontrar. Olha aqui que legal, ó. Se eu usar o menos 1/2, a minha função vai ser, substituindo, g de x é o mesmo que y. Y é igual menos 1/2 ao quadrado mais menos 1/2 menos 6. Tá aí. Então, meu y é igual a 1/4 menos 1/2 menos 6. Pronto. Fica positivo, porque o expoente está par. Então, 1/4 menos 1/2 menos 6. Tirando o MMC nesse caso, entre 4, 2 e 1, fica valendo 4. E aqui embaixo tem 1. Ó. Aí começa. 4 dividido por 4 dá 1. Menos 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1, 2. Tá aqui. Menos 4 dividido por 1 vezes 6, 24. Então, meu y, que vai ser, na realidade, o y do vértice, e eu só chego no y do vértice porque eu estou usando o x, que é do vértice, que veio da média aritmética. Vou encontrar, então, como resultado, menos 26, ó, dá menos 2 com menos 24, menos 26 mais 1, então vai ficar menos 25, menos 25,
sobre 4. Esse é o y do vértice. Então, está aqui o nosso resultado. Pronto. Logo, as coordenadas do vértice, do mesmo jeitinho que eu encontrei aqui, menos 1/2 e menos 25 sobre 4. Pronto. Ok? E o que é que significa, pessoal, esse menos 1/2 e esse menos 25 sobre 4? Lembrando, o vértice, nesse exemplo, já que o A é positivo, a concavidade está voltada para cima, o vértice é o ponto mínimo. O que é que o Thiago está dizendo? Que essa função aqui, dá a função, então o y. O menor valor que essa função pode assumir, menos 25 sobre 4. E você só consegue atingir o menos 25 sobre 4 quando o x for igual a menos 1/2. Se você colocar o x menos 1/2, o x, ou seja, essa variável aqui, menos 1/2, a função assume o seu valor mínimo. No caso, menos 25 sobre 4. Valor mínimo, porque ele está lá embaixo, ó. Onde é que está o vértice? Então, menos 25 sobre 4 é o menor valor que o gráfico pode assumir, ó. E ele vai ser apresentado quando você tiver o x dando menos 1/2. Beleza? Então, 1, 2, 3. E agora, as coordenadas do vértice, 4. Primeira e segunda maneira, tá bom? Ainda preciso de mais um, porque a gente está fazendo tópico 5. Não tem problema, vamos copiar e colar. Vou jogar para cá. Pronto. Agora, tópico 5. O que é o tópico 5? Falar da soma do produto das raízes. Então, tópico 5. Soma e produto. Tópico 5. Soma e produto. Pessoal, nesse momento, o que é que você está observando? Deixa eu colocar aqui, ó, soma. O que é que você nota com bastante facilidade? Thiago, a soma, cara, é óbvio, tá aqui, ó. Eu já tenho as duas raízes, Thiago, então eu posso calcular a soma fácil. Tu quer somar? Então, menos 3 mais 2. Aí você vai dizer assim, Thiago, tu quer a soma mesmo? Então, pronto, ó. x1 mais x2 vai ser menos 3 mais 2. Então, isso aqui vai dar menos 1. Pronto. Primeira raiz, menos 3. Segunda, 2. A soma vai dar menos 1. Digo, realmente você tem razão. Pois é, Thiago, se é isso aqui que tu quer, tá muito fácil. Eu digo, e o produto? Vamos aproveitar logo, você já começou aqui, então o produto. Aí você vai dizer, poxa, Thiago, o produto, eu pego as raízes e multiplico. Aí você vem e faz x1 vezes x2. Pronto, x1 e x2. Que nesse caso, eu vou ter menos 3 vezes 2. Então, menos 6. Menos 6. Tá aqui. A soma dando menos 1 e o produto menos 6. Simples assim. Mas é claro que não é isso que você espera ver. Afinal, pessoal, nesse caso da soma e do produto, eu estou mostrando porque você está vendo o quê? As raízes. Como eu já tenho as raízes, pessoal, não faz sentido imaginar que você vai fazer isso aqui na hora da prova. A soma e o produto é exatamente um artifício que eu utilizo para evitar o cálculo das raízes lá no início. O que eu quero é que você consiga a soma e o produto sem encontrar as raízes. Eu não quero você olhando para as raízes para somar e multiplicar. Então, pessoal, na realidade,
O que eu quero é isso aqui, ó. Atenção. Eu quero você encontrando a soma e o produto direto. Certo? Pronto. Atenção. Vamos fazer de novo. Só que agora direto, ó. A soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, quem vai ser x1 mais x2? Menos b sobre a. Volta, vamos lá. O b, 1 e o a, 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 1. O que significa dizer que a soma das raízes vai dar menos 1. Confere? Observe que agora eu cheguei ao resultado da soma sem usar as raízes. Aqui eu usei as raízes, aqui foi usando apenas os coeficientes. Achei a soma. Aproveito o embalo para fechar a nossa revisão e começar a resolver algumas questões. Não terminamos a teoria ainda, mas já vamos resolver algumas questões. Vamos ao produto. Quem vai ser o produto? x1 vezes x2 igual a c sobre a. Nesse caso, x1 vezes x2 igual a. Quem é o c? Menos 6. E o a, 1. Então, menos 6 sobre 1. Quer dizer que x1 vezes x2 dá, na realidade, menos 6. Está aqui o meu resultado. Menos 6. A soma, menos 1, e o produto, menos 6. Chegamos, então, ao resultado usando apenas os coeficientes. Aqui usando as raízes e aqui usando realmente os coeficientes. Fechamos os 5 tópicos, pessoal, que eu apresentei de teoria com vocês, ó. Os 5. Fechamos os 5 tópicos com esse exemplo, ó. Muito bacana esse exemplo para fazer essa revisão geral. Acho que ficou claro agora tudo que eu passei com relação à teoria, beleza? Então se prepara, já vamos começar no próximo vídeo as questões 1, 2 e 3 de provas antigas de concurso público, beleza? Então até daqui a pouquinho nos encontramos para exercitar um pouco mais função de segundo grau. Pessoal, forte abraço, tudo de bom, tchau, tchau.